Olá, senhores. Começamos então o nosso capítulo 6, um capítulo que a partir de agora nós faremos exemplos práticos com o ATmega, ou seja, após o estudo do hardware, do microcontrolador, de fluxogramas, do assembler, método de gravação, do ambiente que a gente vai usar para fazer os programas, chegou a hora de realmente fazer o ATmega 8 funcionar de acordo com o programa que nós gravarmos nele, tá bom? Então vamos lá. Então, esse primeiro experimento é um experimento inicial, introdutório. O seu objetivo é ligar um pino de I/O. A gente vai configurar um pino de I/O como saída e vai deixá-lo em nível alto. Vamos lá. Este primeiro exemplo irá explorar os recursos de I/O, ou seja, input, output, ou seja, entrada e saída, do ATmega 8, da placa didática VRLab. Todos os exemplos, pessoal, são baseados na placa didática. O esquema elétrico já foi disponibilizado na plataforma, você pode baixar para quem não tiver o kit e montar de acordo com o que vai ser apresentado, tá bom? O objetivo é acender um LED conectado ao pino PIN-B1. Então, a gente vai pegar o PIN-B1, que é o PB1 do ATmega 8, e vai deixá-lo em nível alto. Note no código de programa, logo abaixo, que primeiramente é definido o microcontrolador utilizado através do include. A gente vai conhecer o nosso, a gente tem que incluir o processador usado no nosso projeto. E logo em seguida entramos no corpo principal de programa, onde através do registrador DDRB é configurada a direção do pino do microcontrolador, conforme pode ser verificado abaixo. Bom, pessoal, um pino ele é de I/O. Quer dizer isso? Ele pode ser input ou output. Se input, ele pode ler estados, sensores externos, como um botão, um fim de curso, um sensor de detector de luz, etc. Nesse caso, esse pino vai ser configurado como um input, como uma entrada. Mas no nosso caso, a gente quer acionar um dispositivo, a gente quer ligar um LED. E nesse caso, ele é um output para o ATmega 8. Como eu vou configurar se um pino qualquer do ATmega vai ser input ou output? Usando um registrador chamado DDRB. O DDRB configura a direção do pino para o porte B apenas. Nós temos o DDRD, que é para o porte D. Temos o DDRC, que é para o porte C. Tá? Então, como a gente vai trabalhar por enquanto só com o porte B, a gente vai configurar o DDRB. Tá? Veja que o DDRB é composto de 8 bits. Por que 8 bits? Porque o processador é de 8 bits, tá? Ele processa 8 bits por vez. Nós encontramos aqui o DDB0, o DDB1, o DDB2, o DDB3, 4, 5, 6, 7. Cada bit desse, pessoal, é referente a um pino de I/O. Então, por exemplo, se eu mexer no DDB0, que é o bit 0 do DDRB, eu vou estar configurando o pino PB0. O PB0 vai poder ser entrada ou saída. Se eu mexer no bit 1 do DDRB, eu vou estar configurando o pino PB1. Tá? Ou seja, eu vou poder configurar o pino PB1 como entrada ou saída. A mesma coisa vale para os outros bits. Tá? Cada bit refere-se a um pino de I/O. Os registradores de DDRB, DDRC e DDRD são responsáveis pela configuração da direção dos pinos dos respectivos ports como entrada ou como saída. Caso um destes bits esteja configurado em 1, o respectivo pino estará configurado como saída, e caso esteja em 0, como entrada. Então, pessoal, se eu colocar 1 em um desses bits, eu vou estar configurando como saída. Se eu colocar 0, como entrada. Tá? Então, não esqueçam disso. Quando eu imponho 1 a um dos bits do DDRB, eu estou configurando ele como saída. E quando põe 0, como entrada. Neste caso, como o objetivo é deixar o LED acionado, configure o pino DDRB1 como saída, ou seja, deixe em 1. Para configurar como saída, basta deixar esse bit aqui, ó, o DDB1, que faz parte do DRB, em 1. Fazendo isso, ele já vai estar configurado como saída. Note, pessoal, que aqui é a ordem dos bits. Bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, 4, 5, 6, 7. E aqui embaixo, nós temos o initial value, ou seja, é o valor inicial. Quando eu ligo a máquina, o processador já me garante que todos esses bits vão estar em qual estado? Estado 0. E 0 é entrada. Então, por default, todos os pinos são entrada no ATmega 8. Por quê? É o valor inicial dele, é o initial value. Tá? Se eu quiser mudar, eu posso mudar ao longo do programa. Tá? O registrador que faz acesso aos pinos de saída de cada um dos ports apresentados anteriormente são os registradores porte B, porte C e porte D, conforme pode ser verificado abaixo. Então, nós encontramos aqui o porte B, o porte C e o porte D.
cada um é responsável por um porte, pessoal. Da mesma forma que nós temos DDR-B, DDR-C, DDR-D, nós também temos o porte B, porte C e o porte D, tá? Então vejamos ele então. Como o LED da placa é ativo em lógica positiva, ou seja, em nível 1, devemos colocar neste exemplo o restaurador porte B1 neste nível para proporcionar o resultado esperado. Então, pessoal, a gente vai mexer em um bit específico, que é o bit porte B1, que é o bit 1 do porte B, porque ele refere-se ao pin B1 do nosso microcontrolador. Mas nós temos aqui outros bits, no qual refere-se cada pino de ajuste específico. Por exemplo, o bit 0 do porte B, que é o porte B0, refere-se ao pin do pin B0. O bit 7 do porte B refere-se ao pin B7. E assim, sucessivamente, essa lógica é válida para os outros portes também. Bom, pessoal, se você for montar esse experimento num protoboard, uma placa padrão, ou coisa do tipo, vai ter que ficar da forma apresentada nesse esquema elétrico, tá? Veja que nós alimentamos aqui o nosso microcontrolador, o pino GND ligado no terra, o pino 7 aqui e o pino 20 ligado em 5 volts. E um LED conectado no pino PB1, tá? A gente está usando nesse exemplo o clock interno do microcontrolador, que é o por default. Quando você compra um chip virgem, ele já está habilitado já o clock interno. Então a gente está usando o clock interno que vem programado já em 1 MHz. Esse é o padrão já e é o que a gente está usando nesse experimento. Tá? Então você pegou um chip desse virgem sem nunca ter gravado, ou mesmo depois de você gravá-lo e não mudar o configuration bit, ele vai funcionar sempre a 1 MHz, que é o suficiente para essa aplicação. Então o esquema elétrico é bem simples, nada mais é do que um LED conectado ao pino PB1, tá? Com resistor de limitação. Vejamos o código então. O include, que não é conhecido nosso já, a gente está incluindo as definições do ATmega8, um salto para reset, tá? Um jumper para reset. Chegando aqui, nós estamos usando aquela instrução que nós já vimos no capítulo passado, que é a SPI, que é seta bit. Então, eu estou setando o bit 1 do DDR-B. E quem é o bit 1 do DDR-B? A gente for avaliar aqui, o bit 1 do DDR-B é justamente o bit que configura o pino PB0 como saída, tá? E aqui nós temos um SBI, porte B. Então, pessoal, nós temos aqui seta bit, porte B1, ou seja, eu estou colocando o bit em nível alto. Por quê, pessoal? Quando eu configuro a direção do pino, eu estou só configurando a direção, botando como entrada ou saída. Aqui, especificamente, eu estou ligando o pino. Eu estou botando o pino RB1 em nível alto, porque eu estou usando CBI, é a instrução que, perdão, SBI. A instrução SBI seta o bit, no caso o bit 1 do porte B. E o bit 1 do porte B nós sabemos que é o PB1. Então, nesse momento, esse pino vai ficar em nível alto e o LED vai acender, é o esperado, tá? Então, pessoal, é um código introdutório, bem simples. Peço hoje que testem ele, não só testem no ambiente, no VRStudio, simulando, é claro, mas, acima de tudo, testando na prática, tá? Montando o hardware no protoboard, gravando o microcontrolador e testando para ver o seu funcionamento e comprovando assim a experiência, tá? Então, o propósito de experiência é ligar um pino do porte B. Nesse caso, foi o pino PB1. Para isso, a gente configurou o primeiro pino como saída, usando o estudor DDR-B, que configura a direção, apenas a direção, mas quem põe o pino em nível alto e nível baixo é o porte B. Nesse caso, estou botando ele em nível alto, através da instrução SBI, e o bit 1 do porte B, ou seja, estou em nível alto para ligar a saída e assim ligar o LED. Tá? Então, pessoal, revisem tudo que foi apresentado nesse capítulo, ele é importantíssimo, ele vai estar presente até o fim do nosso curso. Configuração de direção de pino é uma coisa constante. Veja se há alguma dúvida, testem a experiência e façam os exercícios propostos para o seu aprendizado. Tá? Só passem para o próximo capítulo quando fizerem exercício, postarem e não houver nenhuma dúvida do que foi abordado nesse capítulo. No mais, um forte abraço e até mais.